Agora, até comentando, você falou um pouquinho do perfil dessas medicações, dos estimulantes. E aí a Kátia enviou uma dúvida também, que eu acho muito interessante, Alexandre, do consultório é bastante frequente também. Porque como temos medicações de longa ação, de curta ação, a gente tenta driblar um pouco dos efeitos colaterais, às vezes, né, usando curta ação, como você falou, fugindo das refeições principais, se causa hiporexia, né, essa diminuição do apetite. E aí algumas pessoas questionam se é para usar todos os dias, se pausa nas férias. Agora então que nós estamos em dezembro, a gente tá chegando aí nas férias, o pessoal quer saber, né? Vai parar o remédio ou não vai parar o remédio? As mães estão desesperadas, elas querem saber, continua tomando ou não continua? E aí a resposta é qual? Pois é, e aí? Qual que você acha? Vai lá. Pois é interessante que nos eventos, pelo menos assim, eu acho que é algo bastante legal para discutir, né? Sim. E aí, quando a gente vai avaliar a literatura ela não vai falar sobre pausas e retornos sempre sobre TDAH, vai falar sobre usar, não usar, os efeitos, benefícios, se tem benefício marcante, tratar, continuar. Normalmente a literatura vai trazer essa informação, continua e né, assim, trouxe benefício, a gente precisa continuar, porque o TDAH ocorre a todos os momentos. Existem vertentes. Essa que é a ideia, né? Eu acho que a literatura se prende ao processo que se existe um transtorno bem estabelecido a ponto de você precisar de medicar, então esse prejuízo deve existir em vários cenários. Então ele não existe só na escola. E até porque o diagnóstico de TDAH exige que os déficits, os prejuízos ocorram em 2 ou mais locais. Então assim, não é uma criança que é desatenta só na escola, né? Porque se for assim, talvez a escola que seja desinteressante. Às vezes não é TDAH. Né? Às vezes, o que acontece, o pessoal até fala, né, de altas habilidades, né? Então tem gente que às vezes até muito inteligente está achando a escola pouco interessante e está tirando nota baixa, inclusive, mesmo sendo muito inteligente, porque acha a escola chata. Mas se você tem um transtorno que acontece em vários cenários e de diversas formas, né? Então o prejuízo também deve ocorrer em outros cenários. E aí a gente pode, então, entender. Será que esse prejuízo vai ocorrer nas férias também a ponto de precisar de tirar o remédio, de manter o remédio, ou talvez possa retirar? E aí vai muito de caso a caso, né? Isso que eu te perguntar, será que é uma resposta individual, uma avaliação individual, né? Eu sempre penso Como isso. Como é que você pensa assim? Eu falo com os pacientes assim, ó... Vamos entender qual que é o objetivo do fármaco. Então, por exemplo, jovens que são muito agitados, não tem muita dúvida, né? Porque as férias, inclusive, são perigosas. Às vezes o menino vai para o mar, exposição de risco. Ele tem risco de ir lá na parte funda, afogar no mar, né? Ou na piscina também tem problema. Ou vai fazer uma brincadeira com um primo, com um colega, e tá lá brincando. De repente, a brincadeira... Tá todo mundo brincando de bater com espaguete de espuma na piscina. De repente, ele pega o pedaço lá de limpar a piscina e bate no outro. Ou seja, porque ele não percebeu que tinha aquela... risco maior de ser algo perigoso e tal. Então, eles se envolvem muito mais em acidentes e riscos quando eles não estão medicados. Inclusive, a socialização é uma socialização um pouco mais desgastante e alguns jovens até sofrem com autoestima por se sentirem mais excluídos, né, nas brincadeiras, nas festas e nas férias, assim, por conta das pessoas não quererem muito aquele tipo de brincadeira ali. Então, o tratamento, às vezes, é assertivo. Já tive vários pacientes de vários casos que tratavam, inclusive, para ir para a festa. Às vezes, tomava lá no sábado, no domingo, um remédio ali pontual de forma objetiva para a demanda que vai surgir, demanda social, né? Que exige ali, um pouco mais daquele momento de atenção no sentido principalmente do comportamento mais hipercinético, né? Vai estar na igreja, momento onde que espera às vezes uma determinada postura. Você sabe, até para você prestar atenção em qual que é a demanda, né? Ou seja, do ambiente, né? Então, assim... Então, na ideia das características mais hipercinéticas, você pensa assim, eu também concordo assim, que tem uma demanda maior para, inclusive, risco, né, do dia a dia. Sem dúvida. Agora, se for um caso de alguém que é um jovem muito magrinho, que tem um déficit mais de atenção e que está ali na escola, né, só precisa mais para o foco, no geral, no dia a dia ele é bem tranquilo em comportamento e tudo mais, e ele ainda tem uma questão também, às vezes, de altura, né, que a família fica preocupada, que ele está comendo pouco e que a família já é uma família mais baixa, porque o que acontece muito com a dúvida dos remédios, que um dos efeitos colaterais que as pessoas têm medo é a questão de estatura, né, porque quem toma um remédio a longo prazo, pode ter uma diferença ali de 1-2 centímetros no final. Estatura assim. final, sim. O desafio é saber, eu já até perguntei para vários especialistas lá, né, internacionais até, para poder... Eles não conseguiram muito separar se o grupo que teve menos crescimento ali, né? Mas são poucos centímetros, 1-2 centímetros em geral, em média. Mas se esse grupo foi o grupo que comeu menos também, né? Porque como o remédio diminuiu o apetite, talvez quem comeu menos também teve... questão nutricional, né? Não só de nutrição, mas de quantidade mesmo, até de caloria. Ou outro fator também muito relevante para a gente pensar é o sono, né? A quantidade de sono favorece muito o ganho de altura por causa do funcionamento do hormônio durante a noite e tal. Então, essas variáveis são difíceis de prever
fazer. Mas, de qualquer forma, para alguém que tem uma família, uma estatura mais baixa, às vezes existe uma preocupação muito grande com esses poucos centímetros ali. E aí, às vezes, dá um intervalo nas férias e no final de semana pode ser válido se não tem essa demanda tão alta, né? De foco e a socialização é boa. Eu acho assim, eu concordo contigo. A minha conduta também no consultório é dessa forma, né? Avaliar a demanda individual, a intensidade das características clínicas e dos sintomas, né? Então, por exemplo, se o comportamento hiperativo é muito significativo, gera muito prejuízo, né? E na maior parte das vezes sim, né? Justifica o uso. Se a desatenção não vamos colocar assim, não é tão significativa ao ponto de, né, o suporte quase que direciona para essas demandas mais do dia a dia, especialmente pedagógicas. E os fins de semana, as demandas de férias se tornam menores, muitas vezes dentro de um contexto de pouca exigência, né? Dependendo... Eu lembro da época da pandemia, quando às vezes os meninos estavam ali praticamente... Rotina, né? Tinha menos rotina, boa parte do tempo frente a alguma atividade que não exige muita demanda acadêmica, especialmente em férias. Então, assim, as famílias questionavam o uso e, na prática, eu avalio muito individualmente diante desse potencial de demanda. Sem dúvida. Então, se tem uma sintomatologia menor, com características menos intensas, especialmente da desatenção e principalmente, como você falou, se tem alguns efeitos colaterais que restringem, limitam, ou já tem um perfil clínico como, né, assim, mais magrinho, alguma dificuldade maior em si, até no volume alimentar, eu acho bastante pertinente conversar com a família, levantar essa possibilidade, porque eu entendo também que o fármaco ele é fundamental à medida que ele tem um tamanho de efeito justificado diante da demanda que se apresenta e também levar com a família essa decisão, de certo ponto, não necessariamente assim, não é uma decisão imposta, sabe? Eu acho que muito no sentido como você falou, conversar com a família, abrir um diálogo para poder entender quais serão as demandas daquele momento e pontualmente as intervenções.